Percy Jackson. Eu duvido que você não conheça Percy Jackson. Afinal, você não mora numa caverna. Principalmente depois da adaptação que teve com a Disney Plus esse ano, com os filmes que tiveram também, aquelas duas... Não falamos sobre os filmes aqui. Mas, se for o caso, eu te explico. Imagine crescer, tendo a certeza de que algo não está certo no mundo ao seu redor. Anos e anos vendo coisas e passando por situações que a maioria das pessoas não passaria ou não acreditaria caso você falasse algo sobre para elas. Percy Jackson e os Olimpianos é uma coleção com 5 livros principais. Ela teve início lá pro ano de 2005 e o final foi lá para 2009. Essa história, ela fala sobre um garoto chamado Percy Jackson, nascido em Nova York e que no primeiro livro possui apenas 12 anos. Eu acho que é seguro dizer que a vida do Percy nunca pôde realmente ser considerada normal, já que inúmeros acidentes estranhos e sem uma explicação lógica, aparente pelo menos, atormentavam ele desde o seu nascimento. Criaturas estranhas pareciam perseguir ele a todo momento, sempre tentando matá-lo. Por causa disso, o Percy ele foi expulso de inúmeras escolas durante todo o ano letivo dele. E assim, considerando esse passado do Percy, onde ele foi expulso de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez, e novamente, onde será que começa? Como que será que começa o primeiro livro? Sendo expulso de novo de mais uma escola, essa que já era considerada uma escola feita exatamente para crianças vistas como crianças problemáticas, basicamente toda essa história, todo o mundo do Percy começa a mudar. Estamos falando de uma história que tem como base a conhecida jornada do herói. Essa estrutura, ela está presente em diversas obras da literatura, principalmente obras infanto-juvenis, que trazem um cenário fantástico ou até mesmo um cenário mais parecido com a nossa realidade, mas que conta justamente sobre a trajetória de um personagem que se sente inadequado e que, com o passar das páginas, vai se encontrando e encontrando ainda mais informações sobre o mundo ao seu redor. E assim, eu acho que é isso que às vezes quando a gente cresce, se torna adulto e tem obrigações, a gente acaba consumindo assuntos mais sérios também, a gente se esquece, sabe? A importância de um livro como esse. Um livro infanto-juvenil que por fora parece ser só um livro engraçado para criança, mas que na verdade, em cima de uma base genérica, como a jornada do herói, tem uma complexidade que às vezes demora um pouquinho pra gente perceber. Então assim, eu acho que muito bom a ideia de terem trazido esse livro de volta, porque eu acho assim, Percy Jackson nunca realmente passou a ser desconhecido, mas obviamente com o passar do tempo, muitas dessas noções assim de livros infanto-juvenis, dessas trilogias, no caso Percy Jackson não, a trilogia tem 5 livros, mas sabe, toda essa ideia assim de livros feitos para crianças que estão, sabe? Enfim, toda essa ideia foi ficando tão morta, sabe? Todo esse universo escrito pelo Rick Riordan é de uma genialidade e importância que muitas vezes é até esquecida ou desmerecida. Talvez você tenha conhecido essa história já sendo um pouco mais velho e, quem sabe, por isso esses livros não tenham tido tanto impacto para você. Afinal, se trata de um livro infanto-juvenil, cujo público-alvo são crianças e adolescentes, o que, claro, não impede que um adulto se apegue à história. Mas a verdade é que muitos começaram as leituras desses livros na infância. No meu caso, por exemplo, logo no começo dela. E em muitos desses casos, o que foi lido nessas páginas com toda certeza impactaram nossas vidas de uma maneira muito positiva.
Pode até parecer exagero, mas eu sinceramente não sei que rumo minha vida teria tido se eu não tivesse escolhido aquele livro para ler aos 8 anos de idade. Como uma criança que teve o diagnóstico de TDAH feito apenas na fase adulta, ler aquelas páginas, ter um personagem com o qual eu pudesse me identificar e que tratasse o assunto de uma maneira leve, de uma maneira que trouxesse um significado, uma importância para a dificuldade que eu passava, foi extremamente importante durante o meu crescimento e eu imagino que para muitas outras pessoas também. Então, eu acho que a mensagem que fica é, às vezes vale a pena dar uma chance para livros infanto-juvenis. Eles não são só para crianças. Ler Percy Jackson fez com que eu tivesse uma perspectiva de vida que antes eu não julgava ser possível. Eu me interessei pelo mundo da leitura, por consequência me interessei pelo mundo da escrita e por consequência disso também pelo mundo das ilustrações. E sinceramente eu não sei o tamanho da dificuldade que eu teria passado se eu não tivesse me interessado pela literatura tão nova. Essa foi a importância de Percy Jackson na minha vida. Introduzir essa leitura para crianças pode trazer uma importância para a vida delas também, uma importância que pode mudar o rumo da vida delas.